Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. O texto de hoje que nós vamos meditar nessa manhã está no livro de Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2. A realidade espiritual é muito superior ao conhecimento humano, que são terrenos. Quando eu pego o livro de Isaías, capítulo 55, eu vou ler dessa maneira. Isaías, capítulo 55. Aqui, 55, capítulo 55 do livro de Isaías, versos 8 e 9, que diz: Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Amém? Então você veja bem que, como eu falei agora há pouco, que a realidade espiritual é muito superior ao conhecimento humano, que são terrenos. E Isaías aqui, ele expressa muito bem, quando ele está falando desse Deus onipotente, onisciente, e esse Deus que tudo vê e que tudo faz. E como alcançar as coisas lá do alto? O livro de Colossenses, como eu falei no início, que é a chave da nossa reflexão dessa manhã, nos ensinando assim, Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então aqui é uma instrução para a nova vida. E como que eu posso alcançar as coisas do alto? Como que eu posso alcançar as maravilhas que Deus tem para nós? No versículo 1 de Colossenses capítulo 3, vem dizendo: portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita. Então, buscar é o mesmo que procurar, conforme Jesus ensinou que eu e você devemos pedir, buscar e bater. Mateus capítulo 7, vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 7, versículo... Deixa eu achar aqui, Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Ó. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Oração eficaz, uma oração que quando a gente faz com o coração contrito, com entendimento, com reverência, a gente começa a entender, porque é aquilo que eu acabei de falar, que buscar é o mesmo que procurar, conforme Jesus ensinou que devemos pedir, devemos buscar e bater. Então isso pode ser feito através da oração, que clama ao Senhor, e da vigilância, quando estamos atentos para encontrar as oportunidades vindas de Deus,
vindas do alto. Então, Jesus, ele nos fez assentar nas regiões celestiais. É isso mesmo que eu acabei de falar. Jesus nos fez assentar nas regiões celestiais. Como, meu irmão? Como, Alexandre? Como que Jesus fez tudo isso? Vamos pegar o livro de Efésios, capítulo 2. Vamos dar uma observada no que ele está dizendo aqui, ó. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 6. Ó. Efésios capítulo 2, versículo 6. Diz assim. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Amém? Então, a direção certa que o cristão deve buscar é o céu. Amém? Onde também estão todas as sortes de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tá bem? Efésios capítulo 1, versos 3, diz assim, ó, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo em todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Amém? Que eu acabei de ler agora de pouco. E o segundo é pensar, né? No versículo 2 do capítulo 3 do livro de Colossenses, me falando, pensar nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Então, você veja bem, recebemos o capacete da salvação que serve para proteger nossa cabeça. Efésios capítulo 6, versículo 17, ele é bem claro que ele diz assim, ó, versículo 17. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ele está deixando bem claro aqui. Pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas, nas que estão aqui na terra. Vocês receberam o capacete da salvação que serve para proteger a sua cabeça, né? E cuidar do que pensamos. Seja coisas edificantes e virtuosas. Então, ele deixou o capacete, que é o quê? A palavra de Deus. Quando eu pego o livro de Filipenses, deixa eu achar aqui Filipenses capítulo... Perdão. Filipenses capítulo 4, versos 8, eu vou ler assim, ó. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Amém? Então, você veja bem que nós temos que estar buscando coisas edificantes, pensamentos de obediência, pensamentos de Cristo Jesus. Amém? Nós devemos estar em concordância com a palavra do Senhor Jesus. Devemos conservar cativo todo pensamento. Que pensamento é esse, Alexandre? Pensamento de obediência, pensamento de Cristo. Como que Cristo faria?
como que Cristo pensaria, né? Então eu tenho que me aproximar. No livro de 2 Coríntios, vou voltar para Coríntios. Aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 2, capítulo 10, versículo 5, diz assim: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. Então, eu e você, nós devemos conservar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, até o ponto de alcançarmos a mente de Cristo. A mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ver aqui, ó. Versículo 16. É assim que está escrito, ó. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, meus irmãos, para fechar, somente através do cultivo de uma espiritualidade que busca discernimento é possível entender as coisas do alto. Como 2 Coríntios, como 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 14, que diz assim: pela graça. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não pregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-la, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Amém? Então que Deus continue nos abençoando nossa casa, nossa família, e que nessa manhã eu e você possa realmente meditar nessa palavra abençoada, a buscar as coisas lá do alto. Lembre-se que não só de pão vive o homem. Que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família, e até a próxima, se assim Deus o permitir. Fiquem com Deus.